Olá, meus caros e minhas caras, estou aqui me apresentando, eu sou o Matheus de Jesus Almeida e aqui agora eu vou fazer uma recomendação para vocês sobre um livro que eu gosto muito aqui, escrito por Júlio Verne, um escritor francês mundialmente conhecido, que já escreveu várias histórias que vocês devem conhecer, como A Viagem ao Centro da Terra, A Viagem ao Mundo em 80 Dias, mas o que eu vou apresentar aqui dele é um dos dos trabalhos mais conhecidos dele, né? Acho que fica em segundo lugar, logo depois do Viagem ao Centro da Terra, que é o livro da 20.000 Léguas Submarinas, que é, no caso, um livro de viagem marítima, né? Mais especificado nessa área. Bom, o livro tem uma ótima dinâmica, assim, novamente, Júlio Verne, caso vocês já conheçam. Se vocês não conhecem, primeiramente, é importante ressaltar que Júlio Verne ele tem uma precisão inacreditável assim, nas suas narrativas, com a forma que ele consegue descrever as regiões e os lugares, mesmo nunca tendo saído da França. Ele consegue narrar assim, viagens extremamente longas e completamente gigantescas, com uma precisão incrível assim, das regiões onde eles passam, da onde eles têm que percursar, da geografia do local em si. Um livro, só que agora no caso ele vai falar mais, né, da região das grandes, da Fossa das Marianas, né, e dessas regiões mais aquáticas aí, por onde a gente passa. Vamos falar agora da história, onde primeiramente a gente tem o nosso biólogo, né, o nosso protagonista é um biólogo, e de repente assim, durante aquela época em que ele vivia, começam a ouvir-se rumores de uma criatura assim, marítima, gigantesca, uma espécie de mamífero que jogava jatos, né, como as baleias, muito gigantescos, assim, chegar até ser maior do que as próprias baleias, e que essa criatura marítima ela estava destruindo navios assim, por todo o oceano. E ela tinha uma velocidade de locomoção inacreditável. Ela, tipo assim, de um ponto, assim, ela estava lá no Oceano Pacífico e no outro ela já estava aqui na costa brasileira. Ou, por exemplo, ela estava aqui na costa brasileira e no outro ela já estava, assim, inacreditavelmente, no outro dia ela já estava na costa americana. Então ela conseguia se mover muito rapidamente para aquela época em que ele se encontrava. E ele, biólogo, assim, analisando tudo, acabou chegando à conclusão que possivelmente fosse um narval gigante, uma espécie, ao menos, de narval, que tinha um chifre enorme, capaz até mesmo de destruir esses grandiosos navios que existiam naquela época, que não eram tão grandiosos como os que a gente conhece hoje em dia. Eles eram bons, por assim dizer, né? Comparando com os que a gente tem atualmente. Pois então, ele é convocado para sair numa expedição com um grupo de marinheiros assim e caçadores de baleias, para que eles caçem essa criatura e deem um fim a essa suposta era de caos que ela estava causando. E eles passam muito tempo, assim, passam cerca de meses correndo atrás desse suposto narval, né? Lá ele leva o mordomo dele, o senhor biólogo, ele leva o mordomo dele e encontra um outro arpoeiro muito famoso, assim, que tinha muita experiência no ramo. E quando eles já estavam quase desistindo de caçar esse narval gigante, eles finalmente encontram ele, começam uma disputa, uma perseguição, mas eles são simplesmente completamente varridos pelo narval. Eles não têm qualquer chance contra ele destrói completamente o navio deles. E eles acabam ficando à deriva no mar. Pelo menos os três conseguiram sobreviver. Os três principais, o arpoeiro, o biólogo e o mordomo francês dele. E inesperadamente eles conseguem de alguma forma ficar assim em cima das costas do narval. Eles conseguem encontrar salvação por ali, né? Inesperadamente, assim, eles começam a perceber certas coisas diferentes naquele narval. Primeiramente, eles já tinham percebido que os arpões não funcionavam de jeito nenhum, eles rebatiam na pele dele.
O jato que ele jorrava era uma espécie de fumaça enorme, cinza, que saía pelas narinas dele aqui, como, né, obviamente uma baleia, mas como se fosse carvão queimado. E agora que eles estavam finalmente em cima das costas dele, eles perceberam mais uma coisa, que a pele dele era muito sólida. Ela era como uma espécie de aço. Assim. E é nesse momento específico, que a história realmente começa de verdade. Porque aí você tem o começo de uma jornada gigantesca que eles têm que fazer. Junto do Narval, por assim dizer. Não vou chegar a mais coisas profundas porque eu quero que vocês leiam. Ok? Eu também, outra recomendação seria interessante, seria A Volta ao Mundo em 80 Dias. Também é um livro muito bom. E esse é interessante porque é mais além do só do mar, sabe? Você tem outras, você anda pela terra, você passa por vários países, vendo a cultura deles. É bem interessante a história da Volta ao Mundo em 80 Dias. Claro que, né, a outra recomendação é o livro mais conhecido dele também, que é A Volta ao Centro da Terra, que é um clássico assim que muita gente já leu. Bem, por fim, acho que vai ser isso. Leiam o livro 20.000 Léguas Submarinas, de Júlio Verne. É um grande livro, novamente ressaltando, Júlio Verne é um grande escritor por conseguir retratar com exatidão todas as regiões assim que ele descreve nos livros dele, mesmo nunca tendo saído da França, onde ele nasceu. E, por fim, gostaria de deixar um agradecimento por vocês por terem acompanhado o vídeo até aqui. E até outra hora.